Inspirado pelo futuro, construído para o presente. Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e eu já vim apresentar para vocês essa incrível máquina BMW i3, o carro elétrico da BMW. Primeiramente, o design dele aqui é um design bem diferenciado, foram utilizados vários recursos aerodinâmicos avançados, a fim de chegar no melhor consumo de energia, aperfeiçoamento aqui do design dele. Então a gente pode perceber que esse carro tem bastantes vincos, muito diferente até porque ele tem a questão das duas cores, algo normal para todos os carros desse modelo, sempre vem bicor. Ele tem também uma janela bonita, que a lateral dele dá uma impressão mais de fluidez, além de você ter uma vista panorâmica na parte interna do carro. Esse carro também ele foi muito pensado na questão da sustentabilidade. Um dos exemplos é que todas as partes aqui, teto, capô, porta-malas, praticamente são feitas em fibra de carbono, com o objetivo de reduzir o peso e também o centro de gravidade. Reduzindo o centro de gravidade, consequentemente, se melhora a estabilidade do carro. A parte de baixo, que seria a parte do chassi dele, ele é feito em alumínio. Essa parte aqui traseira, que é onde vai a estrutura da suspensão, a estrutura do motor e essa parte de gerenciamento de energias também. Uma das partes mais caras desse carro é a união do monocoque, que é em fibra de carbono, com a estrutura, com o chassi que é em alumínio. Isso é uma das coisas que acaba encarecendo bastante esse carro. A questão da sustentabilidade desse carro foi levada bem a sério. A fábrica de onde sai a fibra de carbono, ela é toda operada com energia hidrelétrica. E essa fábrica da BMW, que faz esse carro, que é uma fábrica lá na Alemanha, ela também utiliza energia eólica como sua principal fonte de energia elétrica. O gasto de energia para se fabricar esse carro é metade do que para fazer qualquer outro carro do modelo. Então isso acaba demonstrando mais a questão da sustentabilidade. Outro detalhe importante também, por ele ser um carro de fibra de carbono, ser um carro também que ele tem na sua estrutura alumínio, ele consegue ter 95% das suas partes recicláveis. Então a parte de fibra de carbono volta para o processo produtivo a fim de se fazer novos produtos, e a parte da bateria também do carro é utilizada para outras funções, como por exemplo armazenamento de energia solar. E também a parte de alumínio, como a grande maioria dos metais, também pode ser reciclável. Na parte aqui da frente a gente tem um design bem diferenciado. As setas ficam na parte inferior aqui do para-choques, sendo que os faróis aí em formato de U, são totalmente em LEDs. Essas grades da BMW que são bem tradicionais, nesse caso aqui é apenas design, já que elas são fechadas, visto que o motor também fica na parte traseira. A gente tem vários detalhes em azul, que representa que o carro é elétrico, que é um carro amigo ao meio ambiente, como eles gostam de dizer. Bom, a gente diz tudo em fibra de carbono, e ele tem um para-choques bem envolvente esse carro. Tem umas linhas bem agressivas. Além disso, ele tem os sensores aqui na frente, e também ele tem o piloto automático adaptativo, e aí o sensor fica na parte frontal do carro também. Quando a gente abre aqui o capô, a gente aperta aqui a alavanquinha. Esse carro, como o motor é traseiro, aqui na frente a gente tem apenas o sistema para pneu, caso o pneu fure, porque ele é aquele esquema roll flat, Então a gente tem a bombinha aqui. E também a gente tem a tomada para recarregar em casa. De um lado esse sistema aqui que é o tipo 2, e do outro lado a gente tem a tomada convencional que vai na 220, que são os 3 pinos, Praticamente esse espacinho que a gente tem aqui na frente, e o local para a gente colocar água aqui para o enxágue do para-brisa. Aqui obviamente não tem manta acústica, porque o carro também não faz nenhum tipo de ruído aqui na frente, O sistema de travamento dessa tampa também é bem simples, visto que ela também é super leve. Como ela é de fibra, ela acaba sendo muito mais leve do que se fosse de metal. Esse carro utiliza aqui disco dianteiro ventilado, e também o pneu ele utiliza o pneu 155/70 R19. A gente pode perceber, esse na verdade 155 seria em milímetros, a largura aqui da banda de rodagem. A gente pode perceber que é um pneu bem fino, esse pneu é utilizado muito para step temporário. Provavelmente isso foi pensado muito na redução da resistência ao rolamento, a fim de otimizar aí o gasto energético, o carro acaba sendo mais econômico. Na parte de trás, a gente tem um pneu 175, já é um pneu maior, 60 R19. Então é perceptível que o pneu acaba sendo bem mais largo, O traseiro é mais largo, por quê? Porque o carro tem tração traseira.
porém um disco também traseiro, porém é um disco sólido, enquanto na frente é um disco ventilado. Aqui atrás a gente tem um porta-malas bonito, um carro bem desenhadinho, o símbolo da BMW em azul, como os carros elétricos dela. As luzes de seta ficam na tampa do porta-malas. E o mais interessante é quando você abre o porta-malas, a luz acaba sendo repetida também ali no para-choques, né, para evitar que a pessoa não enxergue caso a tampa traseira esteja aberta. No porta-malas a gente tem um porta-malas de 260 litros, bem acabado. Nós temos duas alças aqui, né, um de cada lado. Esse elástico, temos a luz e a tomada 12 volts. Também, né, os top tether lá para os Isofix, que são obrigatórios por lei. Aqui embaixo não tem step, o carro usa pneu run flat, porém a gente tem uma chapa de fechamento, nós não temos acesso ao motor, né? Então nem ao motor, nem a bateria, nada tem acesso ao usuário. Aqui então fica um motor, como a gente já havia falado, é um motor de 170 cavalos, 25,5 kgfm de torque. O carro faz de 0 a 100 em 7,3 segundos, então é um carro rápido. E além disso também, ele tem uma velocidade máxima limitada de 150 km por hora. Ele utiliza um motor da Siemens, que é o mesmo utilizado também no Volkswagen ID. Eles utilizam esse motor aí propulsor, lembrando que é um motor de tração traseira. O motor fica atrás e a tração do carro também é traseira. Falando agora um pouco de recarga, nesse carro tem uma bateria de 42,2 kWh. Ele tem uma autonomia em torno de 260, na verdade essa autonomia é o que mostra lá no computador de bordo, quando ele está a bateria mais ou menos cheia. Na verdade muda, de acordo com o modo como você está, ele muda essa autonomia. Pelos sites europeus aí dá em torno de 400 km, mas eles usam muito mais o urbano do que o rodoviário, por isso que dá uma quantidade interessante. Essa unidade não tem o que eu vou falar agora, mas tem como opcional, que é o REX. O REX seria o que? Um recarregador, um extensor de autonomia. Então seria um motor 2 cilindros da Scooter, né, da própria BMW, de 630 cilindradas, onde iria 9 litros de gasolina, e esse motor seria utilizado como um gerador para aumentar a capacidade do carro. Então, vamos supor, quando você chegar nos 20% aí da bateria, o carro automaticamente utilizaria esse gerador para aumentar a autonomia em até 150 km. Para evitar que você fique na rua, né, que você fique na mão quando você não achar um posto de recarga para o carro elétrico. Essa unidade, infelizmente, não dispõe disso, então chegou no zero e o carro acaba parando. O tempo de recarga desse carro varia muito. Se é na sua casa, numa tomada de 220, você vai gastar em torno de 10 horas. No wallbox, você vai gastar em torno aí de 3 horas e meia, 4 horas. Já numa recarga rápida, até 80% você recarrega em 40 minutos e o 100% você vai recarregar em 1 hora. Infelizmente, postos de recarga rápida são poucos que a gente tem aqui na região de São Paulo, né? Agora, onde fica a tomada? Você aperta aqui, ele abre. Temos as duas tomadas, a convencional, que é tipo 2, e a tomada maior, que é a CCS. Infelizmente, a maioria dos postos só tem a convencional, que demora, como eu acabei de falar, 3 horas e meia, enquanto essa completa aqui, a tomada maior, demora apenas 1 hora. Se você quer saber mais informações sobre recarga, vamos deixar a descrição do vídeo aqui embaixo, que a gente falou só sobre isso. A gente vai ver agora a parte interna do carro, como que é o espaço interno e tal, né? Por aqui a gente vê que o carro não tem maçanetas para a porta traseira, né? Então quem bate o olho fala, mas como é que abre a porta desse carro? Na verdade, você precisa primeiro abrir a porta da frente, para aí depois ter uma maçaneta interna que você puxa e aí sim você consegue abrir a porta traseira. É o que eles chamavam de porta suicida, né? As portas abrem para fora. Qual é o intuito? Segundo eles, para facilitar o embarque e desembarque. Com isso, o carro acaba não tendo a coluna B aqui, que é muito comum nos outros carros, né? A maioria deles. Mas vamos ver como é o espaço interno aqui. Olha, eu consigo entrar relativamente bem aqui no carro, não tive problemas. Eu tenho 1,80 m, então tem aqui uns 2 dedos sobrando para mim, aqui para a cabeça também. A cabeça ela chega a encostar no forro, né? Na verdade a cabeça aqui não, mas principalmente o cabelo. E o espaço aqui é simplesmente para 2 pessoas, aqui atrás não cabem 3 pessoas. Então a parte interna a gente vai ver aqui como que ela é o acabamento, né? Como a gente não tem a coluna B, é reforçada essa parte aqui da porta. O acabamento dele é bom, aqui a gente tem como se fosse um tecido, e aqui a gente tem um acabamento que é um acabamento reciclável, né? Material reciclável que eles utilizam. Aqui também tem um pouquinho de couro. O carro todo aqui, os bancos são em couro, né? É um acabamento bonito. Aqui a gente tem 2 portas-copos, como vocês podem perceber,
a gente só tem cinto de 3 pontos lá e cinto também aqui, ou seja, esse carro não leva 3 pessoas atrás, apenas 2. E aqui a gente tem a entrada das cadeirinhas, né, dos Isofix. Aqui o espaço traseiro, aqui não é ruim para as pernas, como a gente consegue ver, né? É um espaço até que regular. E o carro sempre segue esse acabamento bom que ele tem. As alças de teto o carro não tem para quem vai atrás, né? Ele tem apenas para o passageiro da frente, bem como para o motorista também. Isso aqui de trás, o carro tem um teto solar. E esse teto solar é interessante que ele, a parte externa é um teto só, porém a parte interna aqui, eles têm 2 divisões. Uma separada para o motorista e outra separada para o passageiro. Sendo que os controles todos ficam ali na parte próxima ao retrovisor. Pessoal, estou na parte interna aqui do carro. Na porta dianteira, a gente vê que ele tem acabamento em couro. Aqui os vidros elétricos e aqui os retrovisores elétricos. É lembrar que só os vidros dianteiros que abaixam, os traseiros eles são fixos. O puxador ele não é muito convencional, né? Um pouco diferente a posição. Esse puxador é mais diferente ainda, né? Inclusive ele tem luzes aqui durante a noite, ele fica claro. E ajuda para puxar a porta no local um pouco diferenciado. Aqui nós temos o alto-falante. Também então a qualidade do som desse carro é muito boa. Desse lado aqui nós temos o comando das luzes, né? Farol baixo, farol alto. Lembrando que esse carro tem aquele recurso do farol alto, ele acaba desviando para não ofuscar a vista de quem vem no sentido contrário, ele faz isso automaticamente. É interessante que esse acabamento, assim como boa parte do acabamento do painel, é de material chamado Knauf, que é um plástico 30% mais leve do que o plástico de petróleo, e ele vem de uma planta que é uma das plantas que mais convertem CO2 em oxigênio, né? Essas madeiras aqui são madeiras de eucalipto. Eles utilizam eucalipto porque é eucalipto de reflorestamento. Ele dá um toque, né? Tem um toque sedoso. E também ele utiliza 90% menos de processo do que as outras madeiras. Aqui a gente tem um volante também bonito, uma boa pegada. Logo azul, como para representar, na verdade, os carros elétricos, né? Eles utilizam essa parte aqui azul. Controle do piloto automático adaptativo, os controles do som, certinho. A gente tem uma tela aqui pequena, né? Temos 2 telas aqui, na verdade, tela principal e secundária. O mais interessante também é o câmbio, né? Aqui é o botão para você ligar o carro. Quando você aperta esse botão, aqui ele liga o veículo. E aqui você coloca no P e D. O D você pisa no freio, aí põe para frente, né? Primeiro tem que ligar o carro, senão não vai funcionar. Mas enfim, você aperta Start, ele passou para azul, aí o carro ligou. Você põe no D, o carro está pronto para sair. Você põe para trás, ele vai para o R. E o P fica aqui em cima, né? Aqui a gente tem uma telinha com algumas informações básicas, autonomia, aqui você zera o odômetro parcial, e aí tem um botãozinho aqui no volante, né, aqui atrás, que aí você consegue mexer, mudar algumas informações, como o odômetro atual parcial, você tem também a carga da bateria, o quanto que ele está consumindo, né, tem temperatura externa, você tem diversas informações. Telinha pequena aqui, eu acredito que poderia ser maior, né, teria acesso mais fácil às informações, porém não prejudica tanto porque aqui você consegue ter regulagem de altura e também de profundidade aqui do volante, né? Aqui do lado a gente tem uma outra telinha, que é uma tela onde a gente tem algumas informações, como a carga do carro, e aí quando você vem aqui no menu, você consegue navegar para informações, como por exemplo a rádio que você está, se tem uma comunicação, o Maps. Ele é bem completo aqui, esse computador de bordo, né? E o interessante é que você consegue plugar com Apple CarPlay ou Android Auto sem usar o cabo. Aqui a gente tem o sistema do ar-condicionado, também do carro, né? Você consegue mexer por aqui, é automático, condicionado aqui. E também aqui embaixo a gente tem a parte do controle da central multimídia e também os modos de condução. A gente tem o modo conforto, que é o mais equilibrado, o Eco Pro, e se você põe para baixo mais ainda, ele vai para o modo que é mais econômico ainda. O freio de mão aqui ele é por botão. É que a gente tem um porta-objetos, onde a gente tem também a tomada 220 volts. Então a gente tem um espacinho aqui. Aqui no apoio de braço também tem outro espaço. E tem o apoio de braço aqui que ele é macio ao toque, porém não é tão macio assim. Nas portas tem caixa de som.
bem como ali na frente, aqui também, né? Então essas caixas de som aí acaba deixando uma qualidade do som muito boa. Ele tem bastante vidro no carro, então isso ajuda bastante na visualização, nos pontos cegos, né? Evita bastante. Aqui a gente tem até diferente, né? Até o local aqui do quebra-sol eles fizeram algo diferente. Quando você abre, você tem a luzinha aqui, bem como você tem a luz também do lado do passageiro. Temos ainda aqui em cima a parte do teto solar, né? Que você consegue abrir. Uma parte interessante aqui é a parte de baixo do carro, porque a gente consegue ter bastante espaço aqui para os pés, né? Como ele não tem o nem motor nem o câmbio aqui na parte da frente, ele acaba sobrando um bom vão aqui. E é legal que esse porta-copo aqui cabe garrafa, cabe bastante coisa, não é um porta-copos convencional, né? Então, melhor. E esse tipo de acelerador é aquele que ele é fixo por baixo, né? Muito utilizado em carros esportivos. O banco aqui ele é fino, mas é um banco bem confortável, ele só podia ter as laterais um pouco mais largas para segurar melhor na curva. E ele é em couro, né? E o interessante é o tingimento desse couro, ele é feito com folhas de oliveira. Depois de extraído a azeitona, sobra as folhas, aí eles usam essa folha para fazer o tingimento desse couro, para tornar o carro cada vez mais ecológico. Estamos na parte de baixo aqui do carro, né? A parte da frente dele, aqui ele, não como o motor, fica na parte traseira, é uma parte mais limpa. Então a gente só vê aqui um subchassis de alumínio, um subchassis bem reforçado. Na parte aqui da roda a gente tem a barra estabilizadora, a gente tem a barra de direção aqui, né? E a suspensão dele é uma suspensão convencional, né? Ele é a mola e também o amortecedor é amortecedor hidráulico, como a maioria dos carros aí que a gente vê hoje em dia, né? Passando aqui para a parte de trás a gente tem as baterias, a bateria começa onde tem essa chapa e ela se estende ao longo de todo o carro, né? Aqui a gente consegue ver um pouco dela, né? Então toda essa parte aqui do carro, basicamente a parte de baixo é a bateria dele. Lembrando que esses cabos laranjas que a gente vê são os cabos onde exige atenção ao manuseio, né? Então são cabos de alta tensão. E aqui a gente consegue ver a parte do motor. Esse carro é um motor traseiro, né? E a tração também é traseira. Algo que a maioria dos carros elétricos não são, a maioria dos carros elétricos são tração dianteira e o motor fica na parte da frente. A gente consegue ver aqui a estrutura toda do carro, né, bem diferente da maioria dos carros que a gente vê, visto que esse daqui ele é feito em fibra de carbono, né? Então a gente tem a parte do motor aqui, a parte do diferencial, né, uma estrutura bem interessante fixando lá. A gente percebe que o carro tem vários alívios de peso, né? Realmente o foco dele foi realmente conseguir fazer um carro de baixo peso, até para melhorar tanto o rendimento aí quanto o desempenho do carro em si, né? Desse lado a mesma coisa. Também a gente tem uma suspensão hidráulica também, convencional, né? Os amortecedores. Aqui a gente tem o fechamento dele como um todo. Olhando pela lateral, que a gente consegue ver realmente o quanto as baterias aqui ocupam grande parte do carro, né? Praticamente toda a distância aí entre as rodas, ela é ocupada aqui pelas baterias do carro. A gente vai fazer aquele resumo final, né, dos pontos positivos e negativos desse carro, para que a gente indica e fazer um comparativo com os outros que a gente já gravou aqui no canal. Bom, vamos lá. Ponto positivo desse carro seria o desempenho do carro e o design. É um carro realmente que ele chama muita atenção, um carro bonito e também é um carro com bastante equipamento, são os itens mais importantes do carro. Parte negativa, autonomia. A autonomia desse carro é muito baixa, se você comparar com a média. Não é tão baixa assim, na verdade, porém nunca é real. Ele marca sempre uma quilometragem que raramente você consegue alcançar isso daí. Normalmente ele perde muito mais quilometragem do que está marcando, tanto em cidade, estrada, independente do modo, até no modo EcoPro. Isso realmente, esse carro você tem que ficar muito esperto para não ficar com ele na mão e acabar parando aí na rua sem ter carga. Outra parte negativa, o espaço interno. Para você entrar, esquema de porta suicida é legal, é tecnológico, é diferente, é algo disruptivo, mas é muito ruim para entrar. Todo mundo que eu vi, 4 pessoas aí da família entraram, todas reclamaram a mesma coisa, é muito ruim para você entrar. Como o carro é um pouco alto, isso dificulta demais. Outra parte negativa é a questão da estabilidade. É um carro que não tem muita estabilidade em pista. A gente fez uma viagem que nós não ultrapassamos o limite da velocidade,
foi colocado no computador de bordo a velocidade máxima, na verdade o piloto automático adaptativo, a velocidade máxima, e mesmo assim em algumas curvas o carro jogou. Sendo que na verdade, se você está sempre na máxima da pista, você não deveria ter esse tipo de problema, né? Já que em todo foi feito um estudo da velocidade que os carros aguentariam em estado de segurança. Então vamos lá. Esse carro aqui, né, ele custa 304.950 agora em setembro de 2021. Né, os preços estão sendo muito reajustados aí com a época da pandemia, então a gente tem que ficar esperto. Falando então, para quem eu indico esse carro? Esse carro eu indico para as pessoas que vão usar praticamente na cidade. Pessoas que vão viajar eu não aconselho. Você tem um sério risco, até tem poucos postos, alguns carregadores têm manutenção, então eu não indico arriscar somente com a família. E é um carro que eu indico muito para quem é solteiro ou se é casado, mas não tem filhos, que as pessoas ocupem só espaço dianteiro do carro. Porque, como eu havia dito, né, realmente espaço traseiro ali você vai ter alguns problemas. Tirando isso, é um carro bem divertido, né, indico bastante para as pessoas aí que gostam de esportividade, que gostam de desempenho. Esse carro na cidade é maravilhoso. Ele sai muito da frente dos outros, ele te entrega muito rápido o torque, te entrega diversão. Então, para quem realmente gosta, para quem busca também status, esse carro aqui realmente, comparado com os outros elétricos, é um dos que mais vale a pena. Então vamos lá, comparando com os outros carros. Primeiro, performance. Esse carro aqui é o melhor em performance dos que a gente tem no canal. Só relembrando que a gente tem no canal Zoe, Arizo 5e e ele, né, esse BMW i3. Então performance, ele ganha. Autonomia. Quem sai na frente é o Zoe. O Renault Zoe é quem tem mais autonomia dos que a gente já testou. Capacidade da bateria. Arizo 5e. O Arizo 5e consegue ter uma capacidade maior que acaba até reduzindo o tempo de recarga do carro. Outro ponto importante, o custo. O custo, quem acaba saindo na frente é o Zoe. Também é o carro que tem o melhor custo aí desses quatro. Dos outros itens, espaço interno, o i3 ele ganha muito porque dianteiro, né? Espaço dianteiro ele ganha porque ele não tem motor em transmissão aí na frente, então acaba sobrando bastante espaço para as pernas, até colocar algumas coisas. O painel ele sobra muito espaço ali na frente, eu gostei bastante do painel dele nessa parte ali, tem lugar para colocar bastante coisa. Dirigibilidade, o i3 é o mais legal de se dirigir, é o mais divertido. Equipamentos, o i3 também, ele vence nesses requisitos, ele tem muitos, que nem piloto automático adaptativo, ele tem muitos recursos, teto solar, vários recursos aí que são bacanas. Também, outra parte interessante, segurança. Ele tem 6 airbags, ele tem frenagem autônoma do zero, ele para totalmente, ele tem pontos que alertam se você tem risco de colisão, se tem alguém passando perto. Então, outro ponto positivo para a segurança também para esse carro. Acabamento. Acabamento, o i3, o Zoe tem acabamentos bons. Só que o Zoe tem um pouco dessa pegada também ecológica, porém o i3 tem muito mais. Ele usa muito mais questões aí de sustentabilidade, então eu acredito que o i3 leve vantagem nisso. Conforto. O i3 é um carro bem confortável também, principalmente em desnível ele consegue absorver muito bem. A única coisa é que você passa em alguns buracos, uma coisa assim, você sente pouco do fim de curso, aí eu senti em alguns casos específicos isso daí. Espaço interno traseiro, o Arizo 5e sai na frente. Espaço de porta-malas, também o Arizo 5e acaba saindo na frente, ganhando nessa parte aí, tem um porta-malas consideravelmente maior. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso review do BMW i3. Digam aqui o que vocês acharam, se acham que carro elétrico é uma boa, se vale a pena, não vale. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí também, ativar o sininho para receber notificações. Também não se esqueça aí de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares também. E também siga a gente no Facebook e no Instagram, no GT Car School. Bom pessoal, e também outra coisinha, vocês querem ver esse carro, como ele é dirigindo ele, as características específicas dele? Tem um vídeo aqui embaixo, dá uma olhada lá que tá bem interessante. E fizemos também um vídeo de autonomia, tanto na autonomia na cidade quanto na autonomia rodoviária. Então a gente consegue mostrar alguns problemas que você pode acabar tendo carro elétrico, né? A gente conviveu com o carro uns 2 dias, rodamos aí mais de 500 km, então deu para sentir algumas dificuldades. Acompanhe, também a descrição está aqui embaixo no vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado, até mais, valeu!